Dr. Diego Dias, o que é medicina do esporte? A medicina do esporte é uma área voltada ao cuidado de indivíduos atletas e não atletas, para as diferentes faixas etárias, da criança ao idoso, onde a gente vai conseguir trabalhar os diferentes pilares da saúde, tanto com relação à orientação do exercício físico, mas tudo que a cerca, alimentação, cuidados com determinadas avaliações laboratoriais, avaliações de determinadas lesões ortopédicas, onde a gente precisa trabalhar a questão de prevenção de lesões, melhora de condicionamento físico e priorizar o que a gente considera hoje como elementos fundamentais para se garantir uma boa saúde. Esse é o foco principal da medicina do esporte. A medicina do esporte, então, ela não é voltada apenas para atletas, mas também para o praticante do esporte no dia a dia, aquela pessoa que procura um bem-estar maior, uma saúde, uma excelência na sua saúde, na prática esportiva, correto? Sim. Então, pensando assim, ele é feito também para o cidadão comum, correto? Na verdade, o que geralmente até a gente conversa, né? O atleta é minha Ferrari. E nosso indivíduo do dia a dia, o senhor que coloca o seu tênis para fazer a sua caminhada, o indivíduo que vai diariamente para a academia, esse é o nosso maior público, na verdade. Então, o atleta ele precisa da atenção do médico do esporte para a gente garantir melhoras de performance, e hoje os melhores dados de quebras de recordes, evolução em relação às provas, e cada vez mais a gente vê atletas mais bem condicionados, isso se deve muito à evolução que a gente tem da ciência e, em particular, a medicina do esporte. Mas a gente aproveita muito disso, né, dessa grande Ferrari que a gente tem, para aplicar no nosso público comum, na pessoa que quer um melhor padrão de vida, que ela prioriza a saúde, que ela quer garantir um envelhecimento mais saudável, e até para aquele indivíduo que quer a prática do exercício visando um bem-estar e obtendo a partir disso uma melhora estética. Dr. Diego, hoje há uma dissociação entre estética e saúde. Por que isso acontece? Por que a pessoa não pode buscar saúde e estética ao mesmo tempo? A questão da estética a qualquer custo é que eu acho que precisa ser tomado muito cuidado em relação a isso. Hoje, os indivíduos muitas vezes se ocupam em exageros extremos de medicação, onde visam necessariamente apenas essa melhora do padrão de composição corporal e tudo em função desse efeito midiático que se tem sobre um determinado padrão de corpo e etc. Mas eu acho que é possível se buscar, dentro do que se considera saudável, uma melhora da estética corporal. Se você mantém uma boa rotina de alimentação, se você tem uma carga de treino adequada, se você vai progredindo com o tempo em relação ao seu treinamento, o resultado estético ele vem automaticamente. A pressa, muitas vezes, para se obter esses resultados é que traz consigo consequências um pouco mais graves. A gente pode trazer com isso um prejuízo para a saúde, o que deve ser evitado. Dr. Diego Dias, qual a sua opinião sobre o tão falado jejum intermitente? Bem, o jejum intermitente, até hoje a gente tem visto muitos trabalhos a respeito do assunto. Uma das populações que é muito estudada no momento, né, onde se pratica muito o jejum, no período do Ramadã. E a gente percebe que o jejum em si, ele é uma maneira de se promover estimulação para a via metabólica de consumo de gordura. Porém, manter a realização do jejum com muita frequência, muitas horas, períodos muito extensos, isso pode incorrer sim no consumo de massa magra. A gente precisa ter um pouco de cuidado com a maneira como é executado esse tipo de estratégia.
a frequência precisa ter uma orientação adequada. Além do que, realizar jejum e você praticar uma atividade física de alta intensidade, isso não é recomendado. Além do sacrifício à massa muscular, a gente tem outras possibilidades de riscos, como hipoglicemia, sintomas como tontura e até mesmo desmaios. Então, muito cuidado com a maneira como isso é executado. Me chamo Diego Alves Dias, sou formado pela Universidade Federal de Goiás, especialista em Medicina do Exercício e do Esporte, membro da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, com pós-graduação na área e também na área de bodybuilder. Agradeço ao convite do site Saúde em Evidência e fico à disposição aos espectadores. Estou participando do quadro Especialista Responde. Qualquer dúvida que tiverem, estou à disposição para maiores esclarecimentos.